Fala galera do canal, aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, é o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas aí com a hashtag FalaPSI aqui do canal. Um quadro novo que eu vou experimentar fazer, ver se dá certo ou não. Então eu vou responder as dúvidas e perguntas que vocês deixaram nesse vídeo aqui, ó, e também no Twitter, @AlissonPavilac, com a hashtag também FalaPSI. Tive alguns contratempos sim aqui nesse vídeo, durante esse vídeo. Aprendi que eu não devo ler com o celular do lado aqui desse microfone aqui, porque senão dá aquele ruídozinho, sabe aquela interferência? Pode ser que tenha ficado em algum ponto do vídeo. Se ficou e estragou alguma parte do vídeo, peço desculpa desde já. Mas espero que você goste do vídeo, das respostas aí desse novo quadro, dessa nova interação que a gente vai ter aqui diretamente, vocês perguntando e eu respondendo. E mais uma coisa que eu tenho a reforçar antes de começar o vídeo é sobre o fato às vezes de ter perguntas repetidas. Se uma pergunta for muito semelhante à outra, eu vou pegar ali a primeira pergunta que eu vi relacionada ao tema e eu vou responder ela. E sintam-se respondidos também caso você tenha perguntado algo no mesmo tema, mais ou menos no mesmo tema, beleza? Então bora lá pro vídeo. Vamos lá aqui então, ó, pergunta do pássaro. Quando tu começou a mexer com Photoshop e onde se descobriu? Exatamente isso que eu acabei de falar. Você trabalha com o que? Pergunta do Thiago Fontenelle. Exatamente, Thiago. Eu trabalho com edição de imagens. Exatamente o que eu repasso para vocês aqui no canal. Não exatamente o que eu repasso para vocês aqui no canal, né? Eu repasso algumas técnicas, mas que se aprender você pode aplicar em diversas ocasiões diferentes. Eu trabalho em si mesmo com edição de imagens. Cara, já faz tempo, já faz uns 6, 7 anos aí que eu trabalho dentro dessa área mesmo. Já dei inclusive aula presencial também de Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, e agora estou aqui ajudando vocês através do YouTube. Trabalho também com os meus freelas aí online e também os meus trabalhos físicos aqui na minha cidade. Olha lá, a pergunta do Mark Silva também, já querendo ou não, já foi respondida anteriormente. We are football. Por que você decidiu começar a trabalhar com Photoshop? Por que você decidiu começar a trabalhar? Eu decidi porque eu vi que era uma coisa que eu fazia brincando e gostava, e depois eu vi que poderia se tornar uma profissão. Então eu uni o útil ao agradável, né? Prevejo um quadro muito bom. Parabéns pelo canal. Valeu, tamo junto. Como você aprendeu a mexer tão bem no Photoshop? Cara, muito tempo de prática. No começo era terrível. Eu ainda considero que eu tenho muito para evoluir, mas é prática, é você praticar bastante. Dorian Gray, qual a montagem mais engraçada que você já fez? Eu me lembrei de uma bem recente, ó, que eu acabei não fazendo, mas me pediram pra fazer. Acho que vale, né? Acho que vale. Então, o cara me enviou uma foto da taça do Mundial, sabe? Mundial de clubes. E uma foto dele com a camisa do Palmeiras. Me desculpe aí os amigos palmeirenses, mas ele me enviou, isso é real, eu não vou citar nomes aqui, mas ele me enviou essa foto dele com a camisa do Palmeiras e uma foto em PNG aqui da Taça do Mundial. E ele queria que eu fizesse a montagem para ele mostrar para os amigos dele e para ele dizer que ele foi aí no Museu de Futebol do Palmeiras, eu não sei o nome lá do Museu de Futebol do time do Palmeiras, e que ele tirou uma foto com a Taça do Mundial do Palmeiras. Eu não fiz essa montagem. Júlio Nunes, oi Alisson, gostaria de saber a pergunta na mesa digitalizadora, se você usa qual? Sim, eu já mostrei aquela da Wacom, é um modelo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um modelo, 490, uma coisa assim, o modelo dela, é um modelo bem básico, mas que supre bem as necessidades aí, né, de quem está iniciando. Pergunta do Caio, onde você mora? Cara, moro na minha casa, né? Não, eu entendi o que você quis perguntar, em que lugar, né? Na minha rua. Não, eu entendi, Caio. Pera aí, eu moro no interior do Paraná, numa cidadezinha pequenininha, que dá a metade do que tem de inscrito nesse canal. É muito pequena a cidade mesmo. E a pergunta aqui, ó, do John Costa. Mano, eu pedi pra você fazer o vídeo e você fez. Realmente, John, você foi uma das pessoas que pediram esse quadro aqui e estamos gravando o quadro de perguntas e respostas. Muito zica. Tamo junto, chikungunya. Poderia fazer um tour pela sua casa além do seu cenário de gravação? Cara, quarto, sala, cozinha, minha avó aqui no canto se queixando da vida, é isso aí, normal. Quais os equipamentos que você usa para fazer as gravações do seu canal? Olha, o que eu gosto pra caramba é desse microfone aqui, ó, do Mic Apogee.
A qualidade dele é muito top. Para fazer as gravações de imagem aqui eu utilizo a Canon G7X Mark II, que também é uma câmera muito top. Inclusive, ó galera, eu tenho até uma dica para vocês. Se alguém quiser utilizar e comprar, adquirir uma câmera Canon G7X Mark II, tem um amigo meu que ele tem uma, está vendendo, está zerada, 0 bala, zerinha, novinha. Aqui ó galera, câmera zeradinha, nova, ele está vendendo. É igual essa que eu estou filmando aqui. Se alguém quiser adquirir essa câmera, que inclusive não tem aqui no Brasil, só no exterior, ela é lançamento da Canon. Você já provavelmente já conheceu a Canon G7X, a normal, né, a Mark I. Essa daqui é a Mark II, que eu acho que está mais incrível ainda, obviamente está mais incrível que a G7X1. Então se você quiser adquirir essa câmera que ele está vendendo, tem um link aqui embaixo na descrição, que acho que é do Mercado Livre ou do PagSeguro, se não me engano. Andréal DZN: mano, sou muito seu fã e aqui vai minha pergunta. O Photoshop já te motivou em sua vida em alguma situação ruim? Tamo junto, abraço. Cara, você vê que eu nunca parei pra pensar, mas já. Às vezes quando a gente tá meio estressado, nervoso ou meio pra baixo, eu começo a realizar ali as montagens, edições, ali os trabalhos. Quando eu vejo passou um tempão, eu me distraí e foi o Photoshop aí a minha válvula de escape. Com certeza já me ajudou sim. Qual foi sua inspiração e ideia para criar o canal? Mande salve pro Thiago Luiz, tamo junto. Valeu Thiago, tamo junto. Cara, minha principal inspiração no YouTube é o canal do Aaron Ness. Se você não conhece, entra lá, é muito bom. Tem muita coisa legal. Ele foi um dos meus principais professores que me ensinaram Photoshop e nessa jornada. Eu não conhecia muito bem, mesmo não conhecendo muito bem o inglês, o idioma inglês, eu comecei a me aperfeiçoar no idioma por causa dele. Comecei a entender melhor o idioma por causa dele, também assistindo os vídeos tutoriais dele. Recomendo muito você entrar lá e assistir o canal do Aaron Ness, minha inspiração com certeza. Alisson, você sempre editou no Photoshop CS ou já usou outros editores? Abraço. Ultimamente eu estou utilizando o CC, né? Mas eu comecei no CS2, Photoshop CS2. Nossa, nesse Photoshop, cara, eu fiz muita coisa. Antes do Photoshop já mexi no GIMP, no GIMP, não sei como é que é o nome. E aí alguns outros softwares gratuitos também de edição de imagem. Mas no Photoshop comecei no CS2. Daí mexi também no CS2, no 3, no 4, no 5, no 6 e agora nos CCs. Vamos lá, pergunta da Mariana Tozeto. Alisson, gostaria de saber se é possível vetorizar uma imagem no Photoshop e como fazer. É possível sim vetorizar uma imagem no Photoshop. Ele não é o software mais indicado para isso, mas aquelas questões ali de ferramentas de forma, caneta, você consegue realizar algo muito semelhante a uma vetorização. Você pode redimensionar aí o tamanho que você quiser sem perder nenhuma qualidade. Então, utilizando as formas do Photoshop e a ferramenta caneta, você pode criar formas vetoriais sim no Photoshop. Pergunta do Matheus Henrique. Cara, dá para trabalhar com edição de imagens sem um curso superior e tal? É difícil de entrar no mercado de trabalho? Que tipo de trabalho tem quem trabalha com Photoshop? Dá para trabalhar sim sem curso superior e tal. Dá para trabalhar sim. Principalmente em cidade pequena que não é muito concorrida, não tem muita mão de obra, você consegue se destacar apenas pela sua qualidade de serviço. Você consegue trabalhar em muitos lugares, por exemplo, aí auxiliando fotógrafos em suas edições, trabalhando em revistas, em jornais, em agências de publicidade, trabalhando para você próprio mesmo, produzindo as suas próprias imagens para os seus próprios clientes. Dá para você trabalhar fazendo muita coisa com o Photoshop. Pergunta do Freezon, com quantos anos que eu comecei a mexer no Photoshop? Lá pelos 14, 15 anos, mais ou menos. Alisson, qual a largura e altura que eu tenho que usar em pixels para uma imagem em vídeo no YouTube, alta qualidade, independentemente se for 360? A largura e altura em pixels, uma imagem boa resolução, 1920 por 1080 pixels, fica legal, ou 1280 por 720 pixels também fica bacana. Canal do Fael. Tu não tem Instagram, Alisson? Tenho, mas estou utilizando pouco. É @AlissonPSI, se eu não me engano. Vai estar na descrição aqui também. A pergunta aqui do Oxi, meu irmão. Você tem alguma base padrão de valor a cobrar pelos seus trabalhos? Resumindo, basicamente é isso, né? Eu tenho basicamente um valor padrão que eu utilizo assim para fazer a minha base de preços. Mas digamos, se um serviço dá um pouco mais de trabalho que o outro, você tem que analisar isso também. Quanto tempo você vai demorar para fazer? Isso daí com certeza é um dos parâmetros que você tem que utilizar na hora de refazer aí seus valores para os seus clientes. Além do Photoshop,
Respondendo o Gustavo Camargo, eu utilizo também o Illustrator e o Adobe Premiere. Com certeza são os 3 principais programas que eu utilizo. Respondendo a pergunta da Sarinha Assis, se eu já fiz algum curso para começar a mexer no mundo do design ou se eu fui na luta mesmo. Salve, Sarinha! Eu já fiz algum curso assim bem no início, mas vou te falar que não me ajudou muito não. Eu tive que ir meio que por conta própria. Fui na internet, busquei muito conteúdo em inglês que eu não achava em português e por isso que eu decidi criar o canal para compartilhar o conhecimento de maneira bem fácil com vocês. No meu dia a dia no Photoshop, o que eu mais faço? Recortar. Com certeza a maior parte do tempo a gente passa recortando imagens para fazer as edições do Photoshop. Pois é, tinha algumas outras perguntas a serem respondidas, ainda eram poucas, acho que eram umas 4 ou 5 que eu tinha separado, mas a câmera pifou, na verdade a câmera não, a bateria pifou e eu acabei não conseguindo terminar esse vídeo respondendo todas as perguntas, mas calma que essas 4 ou 5 que ficaram eu vou responder aí no vídeo 2 dessa série aqui de perguntas e respostas com a hashtag FalaPSI. Eu vou armazenar essas perguntas e vou responder no próximo vídeo. E se você acompanhou esse vídeo até o fim, eu sei que ficou um pouquinho grande, mas se você acompanhou até o fim, vamos fazer aqui um código, um segredo. Se você acompanhou até agora, deixa aqui nos comentários a palavra bateria, que eu vou saber que você acompanhou o vídeo até o final. E em função, por que bateria? Porque acabou e deixou na mão e não conseguiu terminar o vídeo, beleza? Então é só um termômetro para ver se você acompanhou, chegou até o fim e se o quadro merece ou não continuar aqui no canal. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. O que falou foi o Alisson e até o próximo vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Até mais!